Seja muito bem-vindo, amigo e amante da cultura geek, e como prometido, o vídeo de hoje é sobre o maior herói de todos os tempos. Aquele que, sem exagero, é o maior símbolo da cultura pop mundial. Um personagem que transcende gerações, nações e até religiões. Sim, estamos falando dele, o Superman. Dispensa qualquer apresentação sobre sua origem tradicional. Afinal, se você clicou aqui, é porque certamente já conhece a história de Kal-El, o último filho de Krypton. Enviado à Terra, criado por pais humanos e cristãos metodistas, e destinado a ser o maior defensor da humanidade. Mas hoje, nossa missão vai muito além da história que todo mundo conhece. Aqui, vamos tentar compreender algo mais profundo. As fortes referências bíblicas, os paralelos com antigas mitologias e as simbologias espirituais que cercam esse personagem que, querendo ou não, carrega uma carga messiânica extremamente simbólica. E claro, tudo isso sempre com aquela boa e velha pitada de especulações, análises, teorias e reflexões que fogem do pensamento convencional. Afinal, a cultura pop não surgiu do nada. Tudo está interligado, e o meu trabalho aqui é trazer para vocês da melhor forma possível esses paralelos escondidos entre a mitologia, espiritualidade, filosofia e, sobretudo, a narrativa bíblica, que gostem ou não, permeia todas as histórias que a humanidade já contou. Então prepare-se, porque hoje vamos além das capas e dos poderes, vamos olhar para o Superman com outros olhos e, quem sabe, descobrir que por trás do Homem de Aço existe algo muito mais profundo e surpreendente do que imaginávamos. Foi assim com Jaspion, com He-Man e com Cybercops, e nesse quarto vídeo da série aqui do canal, você irá perceber as referências quase inquestionáveis, o poder da narrativa bíblica na história do Superman. O Superman foi criado em 1938 pelos quadrinistas judeus Jerry Siegel e Joe Shuster. E entender suas origens é fundamental, porque eles cresceram cercados pela tradição judaica, no meio das perseguições da Europa e no auge do antissemitismo mundial. E a pergunta que muitos estudiosos já fizeram é: se o Superman seria, na verdade, uma breve visão de como seria o Messias? E de fato, como você perceberá a seguir, os paralelos são inegáveis. Comecemos nossa análise pelo nome Kal-El. Como você já deve ter percebido, o próprio nome kryptoniano do Superman traz uma carga espiritual muito forte. No hebraico, a terminação El significa Deus. E se traduzirmos para o português, Kal-El pode ser interpretado como a voz de Deus ou vasilha de Deus. E isso não é coincidência. Seu pai, Jor-El, envia seu filho à Terra para ser o salvador da humanidade. Uma narrativa quase idêntica do Messias que encontramos na Bíblia. Outra análise impressionante que podemos destacar é a simbologia que se encontra no S no peito do Superman. Sempre foi visto nas HQs e nos filmes mais recentes como um símbolo de esperança, e a marca kryptoniana da Casa de El. Mas existem discussões muito curiosas sobre isso. Se você reparar bem, perceberá que visualmente, o S lembra a letra hebraica El. Como você pode comparar nessa imagem? E isso conecta mais uma vez o personagem a uma visão cosmológica bíblica. Alguns teóricos sugerem que o símbolo do S no peito do Superman lembra o formato de uma serpente, associando o personagem ao ocultismo e às forças das trevas. De fato, a serpente é um dos símbolos mais antigos ligados ao mal, presente em diversas culturas desde os primórdios da humanidade. Mas, pessoalmente, acredito que essa interpretação seja um tanto distorcida. Considerando que os criadores do Superman eram judeus, é mais provável que, se houve alguma inspiração na figura da serpente, ela tenha vindo de um paralelo direto com a própria Bíblia, como no episódio de Moisés e a serpente de bronze, usada como sinal de esperança e cura no deserto. E é exatamente isso que Jesus explica em 3 João 14, onde está escrito: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, a serpente não é símbolo do mal neste contexto, mas sim da cura, redenção e esperança. Exatamente como o S no peito do Superman representa esperança e salvação. Talvez você nunca tenha reparado, mas quase todo herói da cultura pop carrega um símbolo no peito. Seja um S, uma aranha, um morcego, sempre algo central, destacado. Documentários como Astronautas do Passado, do History Channel, já fizeram uma conexão semelhante, comparando esses emblemas com símbolos antigos encontrados em mitologias e até em arte sacra. Como os quadros de Cristo com o coração exposto no peito, irradiando luz e significado. Heróis como Superman seguem essa mesma linha, seres que descem dos céus, com dons divinos, para salvar e ajudar a humanidade.
Entretanto, aqui no canal, a análise é diferente. Não vemos esses seres como alienígenas, mas sim como ecos espirituais. A Bíblia, o livro de Enoque e outras tradições falam de seres celestiais, alguns fiéis, outros rebeldes que influenciaram a história humana. Talvez esses símbolos modernos sejam apenas reflexos distorcidos de uma batalha espiritual antiga, uma guerra que ainda ecoa nos dias de hoje. Um conflito vindo de um mundo muito mais antigo do que imaginamos. Falei sobre isso com mais detalhes no vídeo anterior sobre o He-Man. Se você ainda não assistiu, sugiro que assista. Isso vai te ajudar a ter uma compreensão mais profunda do que eu defendo aqui no canal. E vale lembrar que o Superman não é a única conexão com a Bíblia dentro do universo da DC. Existem outras obras que carregam referências claras às Escrituras. Um exemplo é a aclamada HQ da Liga da Justiça Reino do Amanhã, escrita por Mark Waid, que é praticamente uma releitura do livro do Apocalipse, trazendo uma narrativa apocalíptica, com a ideia da volta de Messias e o juízo final. Sem dúvida uma obra de arte, dita como uma das histórias mais aclamadas dos quadrinhos. Sem falar da história de Constantine, onde a luta dele é abertamente contra demônios, forças do inferno e entidades espirituais malignas. Tudo isso deixa bem claro como a Bíblia e suas simbologias estão profundamente presentes até na cultura pop e nos quadrinhos. E se você ainda tem alguma dúvida, termino mostrando mais uma referência inquestionável do Superman com a Bíblia. No filme O Homem de Aço de 2013, Clark reflete dentro de uma igreja, diante de um vitral de Jesus, sobre a decisão de se sacrificar ou não pela humanidade. Esse paralelo foi proposital e confirmado pelos próprios roteiristas. Assim como na obra Batman vs Superman de 2016, onde sua morte é uma representação direta do sacrifício de Cristo, ele dá a vida pelo mundo, e depois ressuscita. Dito isso, é importante acrescentar que é bem possível que os criadores judeus talvez não quisessem fazer uma analogia direta entre Superman e Jesus Cristo, até porque, no pensamento judaico, o Messias ainda não veio. Mas, sem perceber, eles desenharam um arquétipo que transcende qualquer cultura. O Salvador, o justo, aquele que luta contra o mal, que ama a humanidade, que dá sua vida por ela. E deixo expressamente claro, Superman jamais será comparável a Jesus. Por favor, entenda que aqui não estamos falando de equivalência, e sim de como a narrativa bíblica é tão grandiosa e tão presente na história humana. Comparar qualquer personagem com Jesus é como comparar a partícula de Planck, a menor medida possível do universo, com algo tão vasto, tão eterno, que minha mente humana sequer é capaz de imaginar. Estou apenas revelando que até as maiores criações da cultura pop acabam reproduzindo, consciente ou inconscientemente, a história do verdadeiro Salvador. Em suma, para você que não acredita na Bíblia, ou acha que tudo isso é só teoria, tudo bem. Aqui não tem problema discordar. Esse espaço é aberto para quem quiser questionar ou simplesmente se entreter. E para você que é cristão como eu, e que talvez ache que estou comparando coisas sem sentido, eu digo de coração: jamais desrespeitaria o meu Deus, tudo que faço aqui é dedicado a Ele, e foi justamente o amor pela palavra que me levou a enxergar como tudo no mundo, seja para o bem ou para o mal, tem conexão com as Escrituras, de forma explícita ou até implícita. E minha proposta aqui é simples: usar a cultura pop, filmes, animes e quadrinhos como ponte para mostrar como a Bíblia é viva, incrível, transcendental e faz sentido em absolutamente tudo. Logo, aqui não é um canal de teologia, nem de pregação, nem de oração. Existem outros irmãos que fazem esse trabalho muito bem, e se quiser posso até indicar alguns nos comentários. Esse é um canal de histórias, histórias que ninguém te contou, trazendo reflexões, simbologias e paralelos que, sim, apontam sempre para Cristo. Então, se divirta, reflita, questione, e que, de alguma forma, essas analogias te levem a conhecer ainda mais o Deus verdadeiro. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar seu super like e sua super inscrição para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fique livre para escrever nos comentários qual outro herói, filme ou anime você quer que eu traga sob a ótica da Bíblia e da verdade espiritual. E se quiser fortalecer esse trabalho, considere se tornar membro do canal. Assim eu consigo melhorar ainda mais as edições, a voz, e trazer conteúdos incríveis para vocês. Falar sobre o Superman é sempre uma honra. Afinal, estamos diante do maior herói de todos os tempos, um verdadeiro ícone da cultura pop que atravessa gerações. E embora não exista um estudo oficial que comprove, muitos especialistas consideram que o símbolo do Superman está entre os mais reconhecidos do mundo, possivelmente o segundo, logo após a cruz cristã. E talvez agora,
com a análise desse vídeo, você entenda o porquê de tamanha popularidade. E se prepare, porque no próximo vídeo vamos falar de um dos heróis mais enigmáticos dos anos 80, Isamu Minami, o lendário Kamen Rider Black. Tenho certeza de que será um dos vídeos mais insanos do canal. E logo depois, um especial épico sobre Cavaleiros do Zodíaco, o anime que mais me incentivou a estudar mitologia, teologia e os grandes mistérios da existência. Dito isso, entre a nostalgia do passado e a esperança no futuro, nos encontramos no próximo vídeo, neste mesmo horário e neste mesmo canal, Jeff Historiador.